Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vocês me dão só um ok se vocês estão me ouvindo e me vendo, por favor? Tudo certinho, né? Então tá bom. Obrigada. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos hábitos alimentares na infância, né? Como que isso deve ser feito para que tenha efeitos prolongados, efeitos duradouros, né? Para nos tornarmos adultos saudáveis também, para que essas crianças se tornem adultos saudáveis, né? E eu vou fazer essa live com o Rafael, meu irmão, que está morando lá em Assis, agora na Itália, e que é frei franciscano e coach. E a gente quis fazer essa live para conversar um pouco com vocês, tirar as dúvidas, ver o que vocês acham, né? Para não ficar também só nós dois falando. Então, sintam-se à vontade para responder. Quando eu estiver falando, ele vai tentar ler os comentários, se tiver alguma pergunta, né? E quando ele estiver falando, eu vou fazer o mesmo. E, e aí, no final de tudo, de repente a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, vou chamar ele aqui já para aceitar. Oi, E aí, Rafa, Manu? tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo jóia, graças a ótimo, Deus, e com graças a Deus. você? Com você, tudo bem? Tudo bem também. Ótimo, tudo tranquilo. Melhor agora, te vendo. Ah, eu também, tô morrendo de saudade. Então, gente, eu já estava querendo marcar essa live já há muito. Estava com muito tempo tentando querer marcar essa live para participar, para debater esse tema que para mim é tão interessante. Ainda mais tendo uma irmã que trabalha com isso, melhor do que isso. Só dois disso, né? Como a gente dizia antigamente. Então, para quem não me conhece, eu sou Frei Rafael. Primeiro de tudo, sou filho de Deus e amado por Deus. Sou filho da Maria Luísa e do Fernando. Sou irmão dessa mulher maravilhosa, extraordinária, tio do Bernardo e tio da Maria Júlia. E estou morando na Itália nesse período. E é um prazer estar aqui com você de novo. Muito tempo que eu não fazia uma live. E retornar com você, Manu, é tudo de bom. Que bom, Rafa, fico feliz. Eu tô te ouvindo bem, mas a sua imagem tá dando uma travadinha. Não sei se para as outras pessoas também, mas a gente tá te ouvindo ok. Não sei se é a conexão da internet. Aham. Eu estou vendo aqui, eu liguei É. no computador também, então Ah, tá. também assim. Mas se dá para Agora escutar, melhorou. é ótimo. Vamos Dá, lá. dá para escutar e agora eu tô te vendo ok. Agora eu tô te vendo ok. Bom, gente, então, para quem não conhece ainda Beleza. também, né, que tá seguindo aí pelo Instagram do Rafa. Meu nome é Manuela, eu sou nutricionista, especializada em nutrição pediátrica, escolar e da adolescência. Sou mãe do Bernardo, né, que dá nome à minha página aí no Pratinho do B. Nessa página eu posto o meu dia a dia de fazer a comidinha dele, fazer a comida da família, receitas, como que eu me organizo para dar conta de tudo. E dicas nutricionais também sobre introdução alimentar, alimentação infantil. Eu trabalho atualmente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, moro em Brasília, e trabalho num ambulatório especializado para pacientes diabéticos e hipertensos de alto ou muito alto risco. E lá eu atendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? E também faço consultoria online para introdução alimentar. É isso. Vamos começar então, Rafa? Bora. E eu pedi para Manu que eu queria fazer uma entrevista com ela. Fazer algumas perguntas que são muito interessantes, de modo especial para os pais que estão iniciando a alimentação dos seus filhos. Mas não somente isso, o que isso pode acarretar depois na vida dessa criança e na vida desse adulto que depois vai se tornar adulto, como é importante o início desta relação
com a alimentação, né? Então, não é por menos que o título da nossa live hoje é Formação de Hábitos Alimentares na Infância. Então, diante disso, Manu, uma primeira pergunta que surge, assim, eu acho que todo mundo faz essa pergunta, né? Por que a forma como os alimentos são introduzidos é tão importante? Por que tem que ter essa introdução dos alimentos? Não basta dar a comida para a criança e basta? Por que tem que ser uma Uhum. introdução? Então, Rafa, tudo na vida é aprendizado, né? A gente aprende tudo e a nossa tendência é perpetuar esse comportamento. Do jeito que a gente aprende, a gente faz. Então, a gente aprendeu a falar de um jeito, por exemplo, em português, nossa língua, a gente continua falando em português. A gente aprendeu a andar de um jeito, a gente continua andando daquele jeito. E a gente aprendeu a comer de um jeito, a gente continua comendo daquele jeito. Ah, isso é imutável, para sempre eu vou Uhum. comer assim? Não. Tanto é que a gente tem o que a gente chama muito nos atendimentos de reeducação alimentar. Porque você foi educado de uma forma, mas não está legal por causa de algum objetivo, de alguma patologia, a gente vai reeducar essa alimentação. Então, se a introdução alimentar é feita da forma correta, pensando em todos os aspectos importantes, em como essa criança vai lidar com o alimento, no que ela está comendo, né, na questão nutricional, mas na questão comportamental também, a tendência é que esse comportamento se perpetue. Então, a criança aprendeu desse jeito, vamos supor, a comer direitinho, a comer bem, ela vai perpetuar isso. É claro que se, assim, nem tudo está perdido, né? Se começou de um jeito não tão legal, isso pode mudar no futuro? Pode, mas é muito mais fácil se ela começar desde o início da alimentação dela comendo bem, ela vai perpetuar esses hábitos, porque ela aprende por exemplo. Então, se o exemplo foi bom no início, ela vai perpetuar esse exemplo bom. Se o exemplo for ruim, ela vai perpetuar ruim e talvez ter que mudar na vida adulta, que leva um pouquinho mais de trabalho, né? Então, hoje a gente já tem bastante informação sobre introdução alimentar. Graças a Deus, assim, as redes sociais ajudam nisso, a gente tem muitos profissionais, mas também, por ter informação demais, gera uma certa ansiedade nos pais, né? Então, a gente tem muita informação desatualizada, porque é um assunto que se atualiza a todo momento. Então, por exemplo, em 2019 foi lançado um guia para a introdução da alimentação complementar do Ministério da Saúde, que trouxe várias mudanças da época que eu formei, por exemplo. Trouxe mudanças assim significativas. Então, a gente tem que ficar sempre se atualizando. E às vezes alguns profissionais ainda não sabem das informações novas ou tem outro protocolo. Então, é muita informação junta. A gente também tem algumas coisas muito taxativas assim nesse assunto. Então, por exemplo, os métodos de introdução alimentar, né, BLW participativo, aí fala, não, tem que ser BLW, não, tem que ser papinha, não, não pode liquidificar, não. Então, isso gera coisas muito taxativas e muito pesadas, que traz um peso para essa introdução alimentar. Então, muitos pais que falam comigo, às vezes um menino com 2 meses, eles já falam, eu já quero saber, eu já quero me preparar, tô ansioso, tô com medo. Então, é normal ter medo, é uma mudança, assim como o desmame, desfraude, a criança indo para a escola, né? Todas as mudanças na vida da criança é uma mudança. A criança ali estava mamando, seja o peito, seja a fórmula, um alimento só, que no caso do peito estava pronto, no caso da fórmula era fácil de preparar. E agora vai ter uma gama de alimentos, várias refeições, coisas diferentes em cada refeição. Então eu entendo que gera uma ansiedade, né? É uma mudança, mas não precisa ter esse peso, entende? Esse peso de ser uma coisa difícil, de ser uma coisa que tem que dar certo, que se não comer tudo não tá certo, que se não comer bem não tá certo. Então eu acho que a gente tem que trazer um pouco de leveza para isso, né? E também, hoje em dia, é muito comum algumas crenças de que criança não come bem. Então, a criança come mal mesmo, criança come pouco mesmo, ou os próprios hábitos alimentares. Vou te fazer uma pergunta, Rafa. Se eu te falar assim, fulano tem paladar infantil, o que você pensa que essa pessoa come? O que vem na sua cabeça? Que ela gosta de comer? Veria, primeiramente, veria assim, doce, mas depois eu pensaria papinha, frutinha, coisas mais amassadas, pouca quantidade, né? Uhum. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, besteira, doce, essas coisas. Besteira, né? Tanto que a Uhum. gente vê em kit de festa infantil, em cardápio de restaurante, cardápio kids. É sempre uma coisa bem simples, quase sem tempero, ou só assim, arroz, feijão, carne, batata frita, sempre tem um docinho, né? Então, a pessoa que tem paladar infantil, o famoso picky eater, que a gente chama, né? A pessoa que cata as coisas no prato, que
não gosta de experimentar coisas novas, quando, na verdade, o que se divulga hoje sobre a introdução alimentar é justamente o contrário. A criança devia experimentar muitas coisas, estar aberta a muitas coisas, explorar novos sabores, né? Então, na nossa cabeça, a gente já tem meio que enraizado na nossa cultura que criança não come bem, que criança come pouco, que tem que ser tudo meio insocinho, que tem que ser tudo bem liquidificado, senão a criança engasga, né? Então, a gente tem que modificar também todas esses pensamentos. Por isso que eu acho tão importante. É o motivo também que eu escolhi isso, porque eu acho que, essa área, né? Porque eu acho que atuando na infância, a chance de crescer um adulto saudável é muito maior. Uhum. É, isso é interessante, Manu, porque tanto com a espiritualidade, mas também com o trabalho de coaching, dos estudos que eu já fiz, na infância a gente aprende o que a gente vai ser de modo especial, assim, em poucas palavras. O resumo do que eu sei do mundo eu aprendo na infância, né? Como as pessoas se comportam, como é uma referência masculina, como é que é uma referência feminina, como é que é uma família. Então, recolho essas informações da experiência que eu tive na infância, né? Pessoas que vão, quando fala família, para uma pessoa é positivo, para outra pessoa vai ser totalmente negativo dizer família, porque teve uma experiência negativa sobre família. Uhum, E o alimento também entra nessa relação, né? Como você falou, que muitas vezes a tendência da criança que se alimenta de certa forma, ela vai perpetuar isso para a vida dela. Ela vai levar isso uhum. para frente, muitas coisas. Que a nossa prima Luísa Adjuto, que tem um filho lindo e maravilhoso chamado Heitor, Lindo mesmo. tendo aqui que é bem bacana saber escolher bem as coisas. E o Heitor, ele se tornou muito seletista. Hoje ele é super Uhum, seletivo e não aceita nada molhado ou frio, não é? uhum. Uma característica que a gente É, encontra com as crianças. Conheci criança que só come arroz com banana, que ele só queria comer isso, sim, não é? É até uma pessoa que a sim. gente conhece, né, mano? E Aham. então como é que chega a isso? Como é que uma criança ela chega a isso? Às vezes pode ser por uma questão negativa, pode ser mesmo um paladar dela, ou como é que é? Por exemplo, o exemplo do Heitor aqui, que não aceita nada molhado ou frio. Pode ser simplesmente Uhum. coisa que não agrade a ele, não pode ser assim? Pode. A gente tem que analisar o histórico da criança, né? Se ela foi apresentada desde pequena, por exemplo, a coisas mais secas, a coisas bem quentes, pode ser que ela estranhe isso quando ela for provar uma coisa, por exemplo, molhada ou fria. Mas pode ser que a criança tenha uma introdução super boa e chegue na fase de seletividade alimentar, que é super normal, ali por volta de um ano e meio, 2 anos. Isso é normal, várias crianças passam, sendo introduzidas de uma forma bacana ou não na alimentação. É uma coisa do desenvolvimento mesmo da criança. Então, a forma é como que a gente lida com essa seletividade. E eu garanto que se a introdução alimentar foi feita, né, de uma forma mais bacana, se a criança conhece vários alimentos, a chance desse período ser curto, mais curto, né, dessa seletividade, porque tem criança que fica seletiva, por exemplo, de 2 a 4 anos, são 2 anos aí de seletividade. Tem criança que passa 6 meses, isso varia muito de criança para criança. Então, mais uma vez, a forma como a alimentação foi introduzida vai influenciar em todos esses períodos. Um período, por exemplo, que a criança está doentinha, que já come pior, que tomou uma vacina, enfim, tem N coisas que podem acontecer, assim como a gente. A gente não tem dia que a gente quer comer mais, quer comer menos, está mais indisposto. É normal, é um ser humano como outro qualquer, né? Então, eles só não sabem muitas vezes falar e expressar isso. Então, a gente tem que entender os sinais aí. Uhum, entendi. Esse negócio da vacina é interessante, Manu. Por exemplo, vamos ver, o Bernardo tomou uma vacina um dia, né? Bernardo é o filho da Manu, tá, gente? E naquele dia ele experimentou uma comida pela primeira vez. E ele associou a vacina àquela comida, por exemplo. Pode ser, E pode ele ser, não vai querer, não nunca mais, mas por um bom período, quando chega aquele alimento, ele faz relação com vacina e ele não pode quer ser. comer aquele alimento. Pode Um acontecer. trauma, né? Uhum. Uhum, Pode, entendi. pode acontecer. E aí, como é que eu lidaria com isso se isso acontecesse? Se no dia ele não quisesse comer mais, não forçaria, poderia, vamos supor que fosse um brócolis, que ele nunca tivesse comido. Eu vou oferecer da próxima vez, de repente, ofereço de novo, né? Se ele não gostar, e aí eu vi que ele associou aquele dia, né?
Ofereço um soufflé de brócolis, uma panqueca de brócolis, um brócolis picadinho dentro do ovo, né? Ofereço de outras formas. É assim que a gente lida bem com seletividade. E se for Uhum. uma criança, assim, de 2 anos que já entenda relativamente, explicar, né? Filho, não foi porque aquele dia que você tomou vacina, você comeu isso, que vai ser sempre ruim, né? Explicar que a vacina também é importante de ser tomada, enfim, conversar com a criança. Entendi. E ainda trabalhando, para a gente finalizar essa primeira pergunta, essa questão do comportamento da criança em relação à alimentação. No trabalho Uhum, de coach, a gente percebe também que muitas vezes a comida é. A relação que a criança tem com a comida é uma relação de manipulação. Muitas vezes da parte uhum. dos pais ou própria da parte da criança quando ela entende certas coisas. Faço um exemplo Sim, para entender aqui. Por exemplo, os pais que não são presentes na vida da criança por um motivo muito claro. Eles trabalham o dia inteiro. Tem que ficar com a uhum, babá, tem que ficar com uma avó, tem que ficar com uma tia, enfim. E ele sente falta, ele não entende que os pais precisam trabalhar. Mas ele sim, sente falta, ele se sente, muitas vezes, vai se sentir abandonado pelos pais. uhum, Porque meu pai nunca está aqui, a criança não sabe, como você falou, ela não verbaliza isso. Mas sim, ela entende, ela sente aquilo. Então, quando uhum, o pai chega em casa e ela percebeu que um dia ela estava meio enjoadinha assim, não quis comer, o pai foi, sentou do lado dela e deu comida para ela. Opa, foi a primeira exatamente. vez. Depois aconteceu com a mãe. Ela também, um outro dia, foi coincidência, estava enjoadinha, ela começou a chorar, a mãe sentou. O que que ela vai entender? Que quando eu choro, quando eu não quero comer, meus pais estão perto de mim. Eu sou amado, eu sou amada quando eu não como. E isso muitas Exato. vezes pode ser levado para uma vida adulta. Uma pessoa que não gosta de comer, uma pessoa que se alimenta muito mal, uma pessoa que sempre, quando vai sair para um restaurante, por exemplo, sempre é um sacrifício para escolher o que aquela pessoa quer comer. Claro que não é toda pessoa que tem essa atitude teve essa experiência na infância. Pode Sim, ter sim. várias Mas coisas. pode ser uma causa, né? Uhum, Uma coisa simples na infância, aonde uma criança que chora muito para comer pode ser. Então, é uma atenção para os pais estarem atentos. isso. Não é normal uma criança não querer comer. O normal do ser humano é querer comer. Não querer Uhum, comida, não gostar de um sabor é uma coisa. Mas uma criança que tem muita dificuldade de comer é um momento para a gente se perguntar o que está acontecendo. Saber ler a criança. Observar uhum. qual é o momento quando ela chora porque não quer comer. Quando eu saio e vou pegar meu celular no quarto e ela se sente sozinha, ela começa a chorar. Quando é que acontece? Como é que está o ambiente quando meu Isso. filho começa a chorar? Eu estou brigando com a minha Uhum, esposa, discutindo, eu tô vendo televisão e dando comida aqui, mas não estou olhando para o meu filho, não estou interagindo com ele. O que que é? Então, é uma boa dica quando existem dificuldades na alimentação, observar por que a criança. observar, perfeito. É isso mesmo, tá certíssimo. Uhum, ótimo. E aí, Manu, dessa pergunta, é, uma outra questão que vem logo em seguida. Que características devemos observar nessa introdução alimentar? Porque acredito que não é Uhum, que existe uma ordem, mas existe facilitar para a criança essa introdução. Não vou dar, o primeiro dia mesmo que meu filho vai comer, eu vou dar uma noz para ele. Isso é um absurdo, né? sim, sim, Mas com certeza. como é que eu faço essa introdução? Uhum. Então, a gente geralmente tende a prestar muita atenção nos fatores nutricionais, digamos assim, né, na parte prática. Então, que alimentos que eu vou dar, que variedade que precisa ter, que componentes que tem que ter no pratinho, o que que eu posso dar primeiro, o que que eu posso dar depois, o que que eu já posso dar no início, o que que eu tenho que esperar, que consistência que tem que ser, se eu quiser dar em pedaço, como que eu tenho que cozinhar, qual o método de cocção, eu posso congelar, não posso? Como que vai ser o fracionamento dessas refeições, desde 6 meses, que é a idade que a gente inicia, né? Junto com sinais de prontidão, a gente inicia com 6 meses a introdução da alimentação complementar. Então, desde 6 meses, eu já tenho que oferecer café, almoço, os lanches, ceia, né? O que que eu tenho que fazer? Então, geralmente são essas dúvidas. E aí a gente deixa um pouco de lado a parte comportamental, que é o que a gente está frisando bem aqui hoje. Então, o ambiente está adequado, está iluminado, a criança está conseguindo ver essa comida, está arejado, ela está confortável no cadeirão ou na cadeirinha, né? Ela está se sentindo presa demais, ela está com calor, ela está com frio.
quem que está comendo com ela, as pessoas estão comendo junto, porque, como eu disse, a criança aprende por observação. Um dos sinais de prontidão que a gente chama é a criança se interessar pelos alimentos, porque ela está vendo os pais comendo e ela quer também fazer aquilo que os pais estão fazendo. Então, ela está comendo sozinha, só você dando para ela, ou tem a família comendo junto? Esse ambiente está com uma TV ligada, está com uma música muito alta, está com muita distração, está com um brinquedo na mesa, está com tablet, né? Então, assim, a rotina alimentar está certinha, ela tem uma rotininha, ou ela almoça um dia meio-dia, um dia 2 da tarde, um dia nem almoça. Então, esse tipo de coisa é muito importante para uma introdução alimentar de sucesso também. E lembrar que a introdução alimentar aqui, Rafa, é o período que compreende dos 6 meses, quando se inicia, né? Até 2 anos. Então, às vezes a gente pensa que quando a criança já comeu de tudo, já acabou a introdução. Não, esse período é até 2 anos, que é Uhum. justamente, às vezes, quando começa a seletividade, né, que a gente comentou. Então, é um período extenso, todo esse período é de aprendizagem. E pode haver muitas nuances. Ele pode não comer nada no começo e depois gostar, ou ele pode comer super bem no começo e depois ter uma fase difícil. Então, assim, cada criança é uma mesma, a gente tem que analisar caso a caso, né? Então, essa parte comportamental que muitas vezes a gente deixa de lado é muito importante e pode refletir muito na vida adulta. Hábitos na hora da alimentação que a gente faz com a criança podem refletir. Eu digo podem porque pode ser que não, que a criança, né, aprenda de outra forma, sei lá, quando cresça um pouco mais, veja que não tá legal aquilo, mas a tendência é que se perpetue até a vida adulta. Uhum. Interessante isso, Manu, do ambiente, que a gente às vezes pensa que tem que só ter atenção no alimento, um alimento saudável, fresco, bem feito. Mas às vezes a Uhum, comida é dada com pressa para a criança. Ela sim. tem que comer, ela tem. Ela não espera nem a criança, naquele período, ela saborear a comida, né? Fazer aquela relação com o alimento. E às vezes não tem muita iluminação, a criança não consegue ver. Quando ela vai Uhum, pegar, por exemplo, ela vai pegar na comida, o pai e a mãe vai lá e bate na mãozinha da criança, né? Porque ela não sabe, ela quer. Criança, um dos primeiros, uma das primeiras questões, a criança, ela vê com as mãos, né? Primeira coisa, né? isso, primeiro Ela está sentido, vendo, mas ela precisa tocar, ela quer sentir. Uhum. Não é que ela quer ser mal educada ali. Ela está É, fazendo que uma ela quer fazer experiência, gente. bagunça. Ela está fazendo uma Exatamente. experiência, ela nunca viu aquilo, então ela está pegando. O que, que é isso? Então, tem textura, tem cheiro, tem sabor, tem o ambiente que ela está ali. Claro, não vai deixar a criança também fazer o escarcéu dentro de casa, né? Jogar comida, essas coisas. Sim, Mas é sim. respeitar essa relação. Porque senão ali pode começar uma relação ruim com o alimento. Uhum. Eu não gosto de comer porque eu tenho que comer sempre com pressa. E também tem aquela coisa, né, Manu? Forçar uma colherzinha a mais. Mas que é isso? Né? Não, É. peraí, deixa eu ver aqui. Não, isso aí é depois, é a terceira pergunta. Vamos segurar aí. Vamos segurar. Então, a Carlinha aqui, Carlinha Torres, ela escreveu falando sobre o comportamento do Pedro, que é um dos filhos dela. Uhum. Que ele teve uma relação que ele só tem os pais presentes quando ele faz algo ruim. Às vezes a mãe, o pai está fazendo alguma coisa, está cuidando dos outros filhos, né? Se não me Uhum. engano, a Carlinha tem 3 ou 4 filhos, então tá cuidando ali, está aqui, ali, e a criança ela identifica como abandono, e não é abandono, mas é um momento Sim. ali que está atarefada com outras coisas. Então é sentar, Carlinha, se é que o Pedro ainda tem essa atitude, é sentar com ele e explicar. Por exemplo, um exemplo muito claro. Vocês já viram uma criança que quando o pai sai de perto, por exemplo, está numa consulta médica e tá o pai e a mãe. O pai vai entrar e a mãe vai ficar fora com a criança. E a criança começa a chorar porque o pai está entrando lá, ela entra em desespero e chora e chora e chora. Aquilo é um sinal, gente, que provavelmente, não é certeza, mas provavelmente a criança ela tem uma relação negativa quando ela não vê o pai. Talvez porque o pai é ausente, porque tem que trabalhar muito, ou pode ser mesmo ausência mesmo, uma coisa bem negativa mesmo, não participa da vida da criança. Então, é perceber quando é que ele faz isso e explicar, meu filho, olha, papai vai na consulta, mas papai não vai embora. Papai só vai entrar ali, conversar com o tio e eu vou voltar depois. Fique tranquilo. Vocês já viram outras crianças que quando o pai e a mãe saem de perto, elas estão tranquilas, porque ela não teve uma experiência negativa com isso. Né? A alimentação é a Uhum. mesma coisa.
identificar esses sinais que a criança nos dá, né? Nos demonstra. Eu acho muito lindo, Manu, duas coisas que eu acho muito lindo na relação com os pais. Primeiro, a amamentação. Uma coisa que eu nunca vou experienciar, né? Mas ver a criança olhando nos olhos da mãe, putz, aquilo para mim é de uma importância, porque ali É, ela tá tendo uma relação de amor com a mãe e com o que ela está comendo. sim, Ela identifica que o que ela está sendo nutrida é o amor que a mãe dá. Então, ali já começa uma relação com o alimento de forma muito profunda. Do que uma mãe distraída que está vendo televisão, olhando no celular. É um absurdo, gente. A criança perfeito. está ali olhando para a mãe e ela está vendo o quê? O fundo do celular. E a mãe amamenta de qualquer forma, pega a criança no braço. Aí tem várias formas, né? Tem criança que gosta de mamar sentadinha, outra deitadinha, enfim, não é isso. Uhum, Aí a questão é o quê? Não ter atenção para a criança. Não estar ali, né? E, isso. às Muito vezes, bom você forçar falar também. isso. Para a gente lembrar que o leite, né, materno ou fórmula, enfim, como a criança fosse amamentar antes da alimentação complementar, também é uma alimentação. Por isso que a gente chama de alimentação complementar, né? É a introdução dos alimentos que Uhum. complementam, mas ela já se alimentava antes. Então a relação com comida começa aí também. Começa em se ela tem atenção, se ela tem um momento gostoso, ou se a hora da refeição é uma coisa angustiada, é uma coisa com pressa, é uma coisa, né? Então, por isso que a gente fala, né? As mães que não puderam amamentar, que não conseguiram por algum motivo, que não tiveram suporte, enfim. Você dá aquela mamadeira, a fórmula, né? Bem instruída, bem prescrita ali pelo pediatra, pelo nutricionista, com amor, olhando no olho, também desenvolve uma relação boa, né? Uhum. Aquele sentimento que eu te falei, não tá tudo perdido, né? Tem Claro. N formas. Então, a atenção no momento da refeição, desde a amamentação, com certeza é fundamental para já começar essa relação boa mesmo. Uhum. E a outra, que é a mesma questão, é um Uhum. pai ou uma mãe alimentando a criança, dando a comida na boca. Uma criança totalmente vulnerável, ela está totalmente vulnerável. A criança é vulnerável. Ela está ali, Uhum. ela às vezes não percebe essa relação, mas ela é totalmente dependente daquela pessoa que está dando alimento. Eu acho isso tão lindo, né? Um pai e uma mãe se colocando diante daquela criança que confia plenamente no que está sendo dado. Sim, Uma criança, ela não questiona se a mãe dá um pedacinho de alguma coisa. Ela, na hora, coloca na boca. Se ela tem com uma, se ela, certeza. se ela tem uma relação boa com isso, ela confia. E olha Ela como confia. o alimento gera confiança também, gera relação, gera é, respeito entre as pessoas, né? Fantástico isso. Isso. E uma outra E como a reflexão. gente. Ai, Diga, desculpa, pode falar. diga. É outra coisa que eu ia falar. Como a gente tem que pensar também no que é isso para a criança, né? Porque pensa bem, você estava acostumado a tomar uma coisa líquida, sempre com o mesmo gosto. No caso do leite materno, pode ter alguma alteração dependendo do que a mãe come, né? Sempre na mesma temperatura e de uma forma. De repente, te colocam na boca uma colher com um alimento de uma temperatura diferente, com consistências diferentes, ou o alimento ali para ele pegar com a mão, num cadeirão. Geralmente ele estava deitadinho, aninhado com a mãe. Então, assim, é tudo novo. É tudo novo. Então, a gente não pode, não deve esperar que uma criança, no primeiro dia, coma tudo e ache lindo e maravilhoso. Ela vai chorar, ela vai achar ruim, né? Então, por isso que a paciência e a presença é importante, exatamente para ela adquirir essa confiança de que é uma coisa nova, mas que tá tudo bem, filho. Mamãe tá aqui, papai tá aqui. Você pode comer, você pode explorar, né? Nossa, fantástico, Manu. Isso esclarece tanto, né? Tira esse peso nas costas dos pais que se desespera na primeira semana que a criança está tendo essa alimentação complementar, se desespera, meu filho não come. Respeite esse Exatamente. período, sabe? Caminhar junto com seu filho. Não é ele que tem que ir na sua velocidade, é você que tem que ir na Uhum, velocidade dele, né? Como a Manu falou, é tudo novo, é tudo diferente. Não é uhum, assim? Nós também somos assim. Se nós temos um trabalho diferente, se nós mudamos de casa, se nós mudamos de emprego, é um processo até você entrar no ritmo. Ninguém começa 100% numa coisa nova. É um aprendizado uhum. a cada dia, né? Então, respeitar isso da criança é fantástico. Nossa, mano, eu tô adorando essas Eu ideias, também. essas coisas. E tira essa paranoia, né? E existem também, mano, erros, né? Erros, formas que as pessoas acham que é ideal de alimentar os filhos, né? Por exemplo. Uhum, Erros comuns
e o que isso pode acarretar na vida adulta, né? Quais são os erros Uhum. comuns de uma alimentação? Então, algumas coisas, eu falei erros, né, quando a gente conversou, mas eu não gosto nem de pensar nisso, porque eu mesmo já fiz. Então, assim, maternidade e paternidade é um eterno errar e acertar, né? A gente tem o mérito quando acerta, mas o mérito, mas quando erra também, assim, a culpa é nossa. Mas a gente não tem que colocar essa culpa, são só reflexões para a gente fazer o que que a gente normalmente faz com criança que pode acarretar num comportamento que a gente não quer, o que não é esperado que a gente não quer na vida adulta, né? Então, por exemplo, o que você tinha falado de forçar, Uhum. quando eu olho aqui pro lado, gente, é minha colinha do roteiro, tá? Forçar a comer só mais uma colherzinha. Então a criança está comendo, aí você acha que ela comeu pouco, filho, só mais uma. Não, mas só mais uma para acabar. Não, mas só essa aqui. Não, mais três e aí eu deixo você ver o vídeo. Não, mais uma e aí você vai brincar. Fica nessa negociação, né? É, isso não favorece o controle de saciedade da criança. Então, criança não tem gula no começo, né, da introdução alimentar. A criança não tem gula igual a gente. Eu gosto muito disso, eu vou comer mais até passar mal. Não. Se ela está satisfeita, ela para. Criança tem sono, criança tem muita fome, criança com muita fome também não come, porque ela já está estressada, irritada. Criança com muito sono não come. Então, assim, tem N fatores que podem estar atrapalhando ali. E aí, você forçar a ficar mais uma colherzinha e tal, ela associa aquilo a uma coisa, não, eu tenho que comer. Não, eu tenho, se tá no prato, eu tenho que comer. Então, assim, tem duas vertentes. Uma coisa é a gente, para uma criança maior, explicar, filho, se é a criança que já se serve, por exemplo, no prato, você vai pôr a quantidade que você tá com fome. Analisa e calcula o que você tá com fome e você vai pôr no prato o que você vai comer, para não desperdiçar comida. Tem muita gente passando fome no mundo, isso aí é uma coisa. Agora, uma criança de 6 meses que não tem quantidade certa para comer, a gente tem uma média aí de uma quantidade, mas isso não é certo. Cada criança tem uma capacidade gástrica para aguentar uma certa quantidade de alimento. Aí você fala, só mais uma colherzinha, só mais uma colherzinha. O que que ela vai entender? Eu tenho que comer até me sentir mais do que cheio, mais do que satisfeito. E aí isso gera um adulto que não sabe deixar a comida no prato. Então, às vezes, é um prato feito de restaurante, tem aquele prato enorme, você fala, não, mas na infância meu pai falava que eu não podia deixar a comida no prato. Aí você come a mais. Isso gera sobrepeso, obesidade, compulsão alimentar, comer além do que você está satisfeito, né? Então, a gente tem que tentar respeitar essa capacidade gástrica, essa saciedade da criança. Existem vários sinais de saciedade, né? A criança fazer não com a cabeça, travar a boca, chorar, cuspir. Tem o movimento de para-brisa que a gente fala que geralmente passa no bandejão, assim, ó. Ela passa a mão de um lado para o outro no bandejão, significa que ela tá. Ou não. Ou o Bernardo, por exemplo, sempre comeu muito, eu achava até que ele comia demais, e aí eu fui, e não tinha nenhum desses sinais. Eu fui percebendo que era quando ele ficava mais distraído. Então ele estava bem focado, comendo, ele interagindo, aí quando ele começava de repente jogar no chão, ficar mais assim, era um sinal de saciedade. Eu tirava, ele não chorava, pronto. Né? Eu perguntava, filho, tá satisfeito? Tá tudo bem? Você quer mais? E aí pronto, né? Então, para desenvolver esse sinal de saciedade bem e não se tornar um adulto que coma compulsivamente, que coma mais do que precisa. Uhum. E aqui, a, a Bianca, que é minha amiga, que também é Hum. coach, ela. E também, Bianca, hoje ficou sabendo que está com Covid. Se cuida, minha amiga. Oh, meu Se cuida aí, Deus. viu? Vai dar tudo Melhoras, que certo. seja tudo tranquilo. E o problema que ela colocou aqui, o problema é que eles, os filhos, né, não comem no almoço e passam a querer comer só lanche. Uma comida mais fácil Uhum, de ser gostosa do que o do almoço. E isso tem que tomar muito uhum. cuidado, né, Manu? De não substituir os horários, né? Não quer, Isso, não substituir uma refeição por você, outra. e você também me falou, você falou anteriormente, horários, né? É importante a criança ter horário para comer, né? Isso. Não precisa ser aquela coisa assim, todo dia tem que almoçar meio-dia, né? Mas você respeitar um intervalo de uma refeição para outra, para dar tempo da criança estar com fome, não estar com o estômago muito cheio, mas também sem ficar excessivamente com fome, né? Então, assim, esse negócio de substituição de refeição, primeiro, o que a gente nunca deve fazer? Ah, não quis almoçar, eu vou dar então um iogurte, um pão, uma comida de lanche nesse horário só para ele não ficar sem comer nada. Isso não devemos fazer. Agora, ofereceu, ele não quis, tudo bem, filho, mais tarde você almoça. Então, uma coisa é assim, ele não comeu nada. Então, ok, já estava na hora de comer, ele não comeu nada, não quis, ok. Então, se era meio-dia, 1 hora eu vou oferecer de novo. Agora, ele comeu metade do que eu botei. Tudo bem, ele está satisfeito, entendeu? Eu não posso forçar a mais do que isso. Agora, se ele não comeu nada, é uma criança maior e já disse que não quer almoçar, tudo bem.
Que você pode fazer? Aí depende de caso para caso. Você pode, no lanche, quando for a hora da refeição, falar, filho, você não comeu no almoço, então a gente vai comer a comida do almoço agora. Quem tá com fome, come a comida que tem, não é verdade? Então, se na hora do lanche você quiser ofertar isso, ou não, pode ser uma criança realmente que, né, comeu menos lá, no lanche vai compensar e de repente no jantar já janta bem. Então, tem que analisar cada caso, assim, para eu poder indicar o que fazer, né? Mas o fato é, não devemos substituir refeições. O alimento daquela refeição por outro alimento, que não é daquela refeição, por um pão e um bolo, por exemplo, na hora do almoço, né? Uhum. Eu lembro uma, um amigo meu que, quando ele Hum, era pequeno, o primo dele veio para casa dele e ele comia tudo fora de horário. Ele comia o que ele queria. Na casa uhum, dele era assim: se ele quisesse comer batata frita, ele comia. Se quisesse comer uhum. arroz com feijão, comia. Se quisesse tomar refrigerante, tomava. E ele chegou na casa dele para passar uns dias e chegou na hora do almoço e ele não quis comer. E a mãe dele falou pro sobrinho: tá bom, não quer comer, não come. Aí deu mais mas não era uma criança pequenininha, já tinha seus 10 Sim, anos. sim. Aham. E ali deu 2 horas, aí eu quero comer batata frita, eu quero comer isso aqui. Ela falou: não, o horário de comer você tinha, era o almoço. Você não quis comer, agora vai esperar a hora do lanche, que só é às 4 horas da tarde. Ah, mas eu tô com fome. Agora você espera, vai esperar o horário. Chegou É uma 4 horas da estratégia. tarde, mas é uma criança já que entende, né? Uma criança pequena não tem Sim, como fazer. sim, sim, com E certeza. E chegou 4 horas da tarde, ele comeu. No outro dia, meio-dia em ponto, estava sentado na mesa, esperando o almoço. Lembrou que ia ficar com fome, né? Vai ficar com dor. Ixi, aqui o negócio aqui é diferente. Então, melhor eu comer no É, horário certo, não vou ficar com essa aí fome é a aqui. raiz. Essa aí é a raiz, foi a raiz mesmo. E falou na maior tranquilidade com ele, sabe? Tá bom, não quer Pois comer? é, explicando, Que né? mais, Manu? Tem mais. Ah, sim, uma coisa Então, interessante que você falou aí, rapidinho, rapidinho. O erro, né? Não gosto de chamar de erro. Agora entra o coach aham, aqui, tá? Erro sim, não é um problema. Erro é uma realidade que todos nós passamos, né? sim, E a busca é o quê? A gente aprende errando, a gente aprende uhum, tentando. Só erra quem tenta. Só erra uhum, quem faz. Só erra quem dá a cara a tapa. Só se frustra quem tentou fazer. exatamente. Então vê nesse sentido, tá? Esses erros, como a Amanda falou no começo. Não pega como uma coisa negativa. Pega esses erros como um lado para tentar, filho, fazer diferente com você mesmo. Isso, Vai lá, Manu. como uma tentativa, né? Então, outras coisas que a gente observa às vezes em alguns pais é não deixar a criança, que nem você falou, pegar, interagir com o alimento, ou por medo de bagunça, ou por medo de engasgar, de pegar um pedaço maior, né? Isso pode gerar um adulto que tem fobia de pegar em alimentos, de cozinhar, de experimentar texturas novas, de olhar no prato e sentir aquela vontade de comer, porque ele sente que ele não pode pegar, que é uma coisa de se distanciar da refeição, entende? De se distanciar do alimento. Então, é o que você falou, como a criança percebe pelas mãos, é o jeito que ela começa. O adulto já percebe comida pelo sabor, mas ele continua sem querer perceber. Como ele já percebe por sabor, ele continua sem querer comer coisas novas, coisas que ele não conhece, né? Então, Uhum. devemos deixar as crianças interagirem com o alimento da forma delas. É claro que, assim, é o que eu digo muito para as mães e para os pais que eu faço consultoria. Tem que ser uma coisa que se adeque à sua realidade. Você não vai derramar feijão no bandejão, deixar a criança. Se daqui a pouco você tem que trabalhar, e você tem que limpar, e você tem que dar banho na criança, entendeu? Você tem que ter um limiar ali, né? Uma coisa que funcione para você. Por isso que existem vários métodos de introdução e não existe método certo ou errado. Existe o método que o bebê se adequa mais. Então, aquele método que o bebê respondeu melhor, interagiu melhor, gostou mais, comeu um pouquinho mais, ficou mais tempo ali, né, envolvido na refeição, é o melhor método para ele. Então, a gente tem que deixar eles interagirem da forma como eles querem, da forma que eles, né? Então, por exemplo, se muita mãe tem medo quando vai dar comida em pedaço, do bebê engasgar. Primeiro, o engasgo existe, o risco de engasgo existe em qualquer alimento. Tem neném que engasga com leite materno.
né? Líquido dá para engasgar também. Então, você não precisa processar, bater tudo. É só realmente estudar, por isso que é importante se preparar antes. Estudar a forma adequada se for alimento massado, a forma adequada de cozinhar e de cortar se for alimento inteiro, para você estar preparado e tranquilo para esse momento. E aí, libera, deixa a criança, tenta dar um bloqueio na mente da bagunça, né? Porque o trabalho depois é muito maior do que limpar a sujeira, né? O trabalho no futuro é muito maior. Então, tentar adequar aí as nossas expectativas com o que o bebê oferece pra gente, mas tentar deixar ele explorar isso para não se tornar um adulto que tenha essa fobia realmente de esse medo, nojo. Tem adulto que tem nojo de comida, nojo de pegar, nojo de, né, de tocar. Tem criança que só come se você der na boca no garfinho, porque ela acha que é uma coisa que não é para tocar. Que nem você falou, porque o pai geralmente quando ela vai tocar, pega a mão e tira, né? Tira a mão do talher, tira o talher da mão dela. Então, deixar a criança explorar da forma dela, porque é tudo novo, ela quer explorar de todas as formas. Uhum, exato. Que tem a Fernanda Barros, ela colocou Ah, uma questão muito interessante. O filho dela tem 6 anos, com 4 anos elas descobriram que ele tinha alergia a amendoim. hum, E ele come comidas saudáveis, porém tem dificuldade em variar, né? Então, Fernanda, uhum, o que me veio aqui na mente aqui, é uma coisa muito lógica, né? Não consegue variar o quê? Porque uma vez que eu variei, eu comi um trem que me fez mal. Comi um negócio que pode não, ser. que não tá bom. Agora, o que é o meu dia a dia de comida, eu sei que não me faz mal, então eu como bem. Agora, quando chega uma coisa nova, eu não quero provar, porque vai que acontece a mesma coisa que aconteceu. Ah, mas isso eu tinha Exatamente. Ixi, travou aqui pra mim, o Rafa. Pra vocês também? 4 anos, mas ele sentiu, ele percebe. Vixe Maria, travou aqui. Travou, é. Oi, agora Oi, sim. Agora sim. oi, 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 oi. Agora sim, Então, Rafa. Fernanda, Uhum, é observar isso aí, é começar a dar outras coisas para ele, não só comida. Ele variar uma outra coisa que ele não conhece. Olha, meu filho, tem isso aqui de diferente, né? Olha que legal. Olha o que você vai ganhar provando essa coisa nova. Às vezes um brinquedo, se isso. até isso pode gerar nele não variar somente comida. Ele não, Uhum, ele pode gerar nele uma dificuldade de variar amigos, de variar lugar onde brinca, pode trazer para várias outras coisas na vida dele de ter dificuldade de variar, que é sempre ficar com o mesmo, com medo que aconteça uma coisa que aconteceu quando tinha 4 anos. Só observar uhum, e devagar, sem forçar seu filho a ter que comer as coisas. Explique para ele, isso. mostre para ele que o exemplo seja a forma, né? Dizer, ó, aquilo se fazia mal, mas hoje não faz mais. Vamos tentar, Uhum, vamos. Olha que legal, você não gostou? Que bacana. Então, devagar com ele, tá? Para que não deixar que ele só come as mesmas coisas e isso se torna um hábito. E ele cresce uma pessoa que não come quase nada, só come aquele arroz com feijão, com a carne, não gosta de. Ai, sabe aquelas pessoas que chegam no restaurante? Ah, eu não como esse molho. Aí tem como fazer esse frango para mediana, sem queijo, sem tomate e sem fritar, sem fazer ele. grelhado Como é só. que diz? A milanesa? Eu falei, agora isso aqui é uma outra coisa, né? Isso aqui é um peito de É. frango grelhado, né? Então, Uhum, sabe? Porque isso provavelmente teve uma relação na infância, teve uma relação na infância que gerou isso. é. Então, como ele está com 6 anos, ainda tem muito tempo ainda para você ajudar ele a entrar nessa dinâmica aí e não ter medo de provar as coisas, né? Uhum. Rafa, eu vou dar uma aceleradinha na parte do erro aqui, que a gente tá com 15 minutos só. Aí para dar tempo depois de responder outra dúvida de repente, tá? Então, assim, gente, outro erro comum, esperar que a criança coma de acordo com as nossas expectativas, tanto em relação ao método, quanto em relação à quantidade, à velocidade que a criança está comendo. Então, eu Deixa eu queria dar que uma ele comesse mais paradinha aqui rápido, no eu tô banco. gastando muito tempo aqui. Oi? Travou, Rafa? Vocês estão me ouvindo, gente? O Rafa tá travado. Oi, voltou. Estou escutando, vai, Voltou. bora. Voltou.
Então, Agora eu estou a escutando. gente impor a nossa expectativa, né, de que ele coma na velocidade que a gente quer, a quantidade que a gente quer, pelo método que a gente quer. Então, muitas vezes, eu queria tanto que ele fizesse BLW, pegasse ali com a mãozinha e tal, pegasse os pedaços de alimento e ele só come na colher. Por quê? Para ele, tá ok comer na colher, é o jeito que ele mais gosta. Então, tirar um pouco a nossa expectativa disso, tá? E, por exemplo, você sempre apressar a criança a comer, falar, filho, tem que comer mais rápido, tá demorando demais, né? Isso pode gerar aquele adulto que come depressa demais, que não mastiga os alimentos, não aprecia os alimentos, come porque tem que comer naquela velocidade, né? E adultos que não se responsabilizam pelo que comem. Por quê? Ele nunca interagiu, ele nunca escolheu o que estava ali e comeu, ele nunca pegou. Sempre alguém que deu. Então ele não se responsabiliza. O que derem para ele, ele come. Ele não consegue pensar e interagir ali com aquele alimento, entende? Isso é um erro comum, assim, também. Não oferecer alimentos que a criança já recusou novamente. Então, ele recusou, por exemplo, é, espinafre. Ele não comeu espinafre. Então, eu não vou oferecer mais, gente. Não vou nem fazer, porque ele não comeu. A gente tem alguns estudos que mostram que a criança tem que provar entre 10 e 12 vezes o mesmo alimento para dizer, afirmar que ela não gosta mesmo. Porque pode ser que ela estivesse num dia ruim, pode ser que ela não gosta da forma como foi apresentado, né? Que ela gosta de outra preparação, de outro tipo de cozimento. Então, a gente tem que oferecer esses alimentos novamente. Deixar de oferecer o alimento que a criança recusou, provavelmente essa criança vai crescer um adulto que não prova alimento de outras formas. Então, ela já ouviu aquela criança, aquela pessoa que você fala assim, você gosta de espinafre? Não, não, eu comi uma vez quando criança, não gostei. Uma vez quando criança e não gostou. De que forma? Foi refogado? Então vamos tentar um soufflé? Vamos tentar dentro do omelete? Vamos tentar um bolinho, um muffin de espinafre? Né? Então, assim, se torna aquele adulto resistente, porque não foi oferecido de várias formas, não foi oferecido novamente, ele nem lembra às vezes. É o famoso falar que não gosta sem experimentar, né? Então a gente tem que realmente oferecer várias vezes para bater o martelo de que a criança não gosta daquele alimento. Mas nunca forçando. Oferecer é deixar exposto. Filho, tá aqui, você quer? Não, não quer, tudo bem. Semana que vem você tenta de novo, mês que vem você tenta de novo, né? Sem forçar, mas oferecer, apresentar. Então, na época de seletividade também, ele tá comendo muito bem macarrão, então eu vou dar só macarrão, porque é o que ele tá comendo, senão ele vai desnutrir. A gente tem esse pensamento também, que se a criança não come o dia, ela já vai emagrecer, vai perder peso e vai ficar doente. Então, aí você ficou só oferecendo macarrão, aí ele vai querer comer só macarrão. Ele não vai experimentar as outras coisas, porque criança é de lua mesmo. Ela pode passar uma semana falando que não quer fruta e no último dia, um belo dia, ela resolve comer fruta. Vai para a escola, vê o colega comendo e come fruta. Então, tem que sempre estar disponível para a hora que ela resolver comer, estar ali e ela ter acesso, tá bom? Oferecer alimentos que a criança tem preferência, é isso que eu acabei de falar, na fase da seletividade, né? Isso pode gerar seletividade no adulto também, ou a seletividade da pessoa querer comer só isso na vida adulta, ou o contrário, da pessoa enjoar disso. Então, pessoa que só comeu banana amassada, a única fruta que a mãe dava era banana amassada, banana amassada, banana amassada. Aí, quando ela cresce, ela não quer mais comer banana, de jeito nenhum, porque ela enjoou, né? Ela não variou a alimentação no início, tá bom? Não oferecer alimentos que você não gosta, que o pai e a mãe não gostam, para a criança. Então, tem muito pai que fala assim, não é o hábito alimentar, e realmente a gente incentiva que a comida da criança seja a comida da família, observando algumas, né, algumas recomendações, mas que seja aquilo que os pais costumam comer, para ele estar inserido no ambiente da alimentação. Só que tem pais que são extremamente seletivos, e aí, porque você não gosta, você não vai oferecer para a criança, porque não é o seu hábito, vamos mudar o hábito da família inteira, então, e de repente colocar. Vou dar um exemplo meu. Eu não suporto fígado e piqui. O Bernardo ama fígado. Piqui ele ainda não comeu, mas minha mãe disse que vai fazer. E pode provar, sendo uma coisa saudável, se ele gostar, ótimo. Eu e meu marido, a gente viaja pra caramba, não agora, né, infelizmente, mas a gente gosta de ir em restaurante, a gente gosta de comer coisa diferente, então que o Bernardo seja acostumado a vários sabores, a várias coisas, mesmo que eu não goste. Então, sendo saudável, ok, deixa a criança explorar, deixa a criança provar tudo que ela quiser. Não coloque os seus traumas na criança, os seus traumas alimentares na criança, né? Oferecer recompensas para comer melhor. Então, filho, eu te dou sobremesa. Dois erros aí, oferecer uma recompensa e oferecer um doce, né? Mas eu te dou sobremesa se você comer, você vai brincar se você comer, eu te levo para passear se você comer. Então, isso cresce uma criança pensando, bom, eu preciso comer para conseguir o que eu quero.
E aí pode ser tanto uma recompensa como um castigo, né? Para comer sobremesa, eu tenho que comer o vegetal. Bom, então o castigo é o vegetal e a minha recompensa é a sobremesa. Ou então, filho, come isso aqui que a mamãe vai ficar muito feliz com você. Então, eu vou crescer comendo porque as pessoas vão ficar felizes de eu comer. Então, assim, você cresce pensando na comida como ou castigo ou como prêmio, né? Ou, você não fez isso, então não vou te dar tal comida boa, sei lá, mas não boa, né? Mas mais palatável, só não vou te dar brigadeiro. É, mas você vai ficar sentado aqui até comer. Então, para ele, a alimentação se torna um castigo, uma coisa ruim. E isso perpetua para a vida adulta também. E são pessoas que colocam muitos sentimentos do que estava acontecendo naquela hora ali na comida. Então, pode ser que a pessoa coma demais como recompensar. Eu tive um dia muito difícil, então eu vou comer doce, eu vou comer hambúrguer, eu vou comer batata frita porque eu mereço, né? Então, assim, aí é o grande lance do adulto que mistura tudo isso aí. A nossa refeição, a nossa raiz, a nossa cultura gera realmente muitos sentimentos em relação à comida, mas a gente não pode descontar tudo na comida. Seja comendo pouco ou comendo demais, né? E outro erro bem comum também é oferecer distrações para a criança comer melhor. Então ela come super bem, super quietinha quando eu coloco um desenho ali na TV. Só que ela não está prestando atenção na comida, ela está prestando atenção no desenho. Então você está colocando coisa na boca dela, ela não está sentindo sabor, ela não está olhando, ela não está sentindo textura, não está sentindo aroma, ela está concentrada no desenho. Está concentrada na TV, enfim, no celular. No brinquedo, que seja brinquedo para ela brincar na hora da refeição. Então, você pode conversar, sim, você pode interagir, mas sobre a refeição. Filho, olha isso aqui. Eu falo muito pro Bernardo, você já é coisa de nutricionista, né? Filho, olha aqui esse brócolis cheio de ferro, de fibras, de coisas boas para você. Então, conversar ali sobre aquilo, nem que seja com uma criança maior, por exemplo, uma conversa de família. Como foi a escola, filho? Foi tudo bem? Mas para a criança estar comendo e interagindo com aquele momento, e não com um eletrônico ou um brinquedo, por exemplo. E isso gera adulto que come sempre na frente da TV, e aí comendo na frente da TV, a gente não tem noção do quanto que a gente come. Por exemplo, um pacote de biscoito. Se você estiver sentado numa mesa, você vai percebendo, gente, eu já comi meio pacote, assim, olhando para o biscoito, concentrado no que você está comendo e sentindo o sabor daquilo. Vou dar uma segurada aqui, porque eu já comi metade, mas na TV, você vai no pacote inteiro, porque você não está nem... Quando você vê, o pacote acabou. Quando você percebe, o pacote acabou. Então, oferecer essas distrações também pode gerar adultos que comam com distrações e não concentrem na comida. E tudo isso que eu falei da vida adulta, o que vai acarretar? Doenças crônicas, né? Pode acarretar obesidade, se comer em excesso, sobrepeso, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Doenças que decorram do diabetes, problemas emocionais, então compulsão alimentar, transtornos alimentares, diversos, anorexia, bulimia, ortorexia, enfim. Tudo que se ensina na infância pode ter um reflexo quando adulto. E se foi mal sedimentado, mal feito na infância, a probabilidade de ser difícil de tratar no adulto é maior, porque mudança de hábito nunca é fácil. Então, a melhor coisa é formação de hábito. Formação de hábito é um pouco mais fácil do que mudança, porque é o jeito que a criança vai conhecer ali. A gente acaba com isso também, com aquela famosa tadinho, não come açúcar, tadinho, não come sal, tadinho, tá todo mundo comendo batata frita e ele não pode comer. Então, assim, tadinho por quê? Tadinho da gente, né, que tá com o paladar todo viciado nessas coisas ruins. Ele tá ótimo, ele tá saudável, tá perfeito. E comer as coisas junto com a criança, ela aprende por exemplo, lembra? Então, a partir do momento que ela entender que ela precisa comer, mas você não tá comendo, ela não vai querer comer mais. Né? Quando é pequenininho, não, tá ali na frente dela, ela come tudo. Mas quando fica apontando pro que tá na mesa, fica apontando pro que você tá comendo, ela já percebe que o que ela tá comendo não é o que você tá comendo. Então, o ideal é que a família tenha hábitos saudáveis, né? Eu já ouvi pais, por exemplo, falar, eu sou super seletivo, não como nada de vegetal, mas meu filho come super bem. Espera até 1 ano e meio, 2, quando ele entender que você não tá comendo. A tendência é que ele não coma. Porque ele tá vendo que você não come. E ele não entende por que ele precisa fazer e você não faz. Né? Certas coisas não, se você está bebendo uma bebida alcoólica, você vai explicar para ele que aquilo é bebida de adulto, né? Mas se você bebe refrigerante o tempo inteiro, e aí quando ele for, por exemplo, para a escola ver outras crianças bebendo, ele vai falar, bom, não é bebida de adulto, tem criança bebendo. Então eu vou querer beber igual meu pai e minha mãe. Então, hábitos se formam em casa, se formam tranquilamente. Sei que é muita informação, é muita coisa para a gente pensar, mas a minha função como nutricionista e com a consultoria que eu dou online é essa, tentar tranquilizar, porque
Já são tantas mudanças, né? Paternidade e maternidade já é tão difícil, tão desafiador, para a gente ainda colocar um peso na introdução alimentar. Então, lidar com cada fase com a tranquilidade e a leveza. E confiar nos nossos filhos, eles passam muito mais do que a gente imagina pra gente, assim. Então, eles passam quando eles estão satisfeitos, o que eles querem, qual a melhor forma deles se alimentarem. Muita coisa eles ensinam pra gente. A gente não precisa ficar tão focado em, eu tenho que ensinar tudo. Deixa fluir, deixa ele participar mais e ele te dizer como ele quer aquela alimentação. Conseguiu voltar agora, Rafa? Acho que sim. Você passou um tempinho travado. Travou de novo? Gente, acho que o Rafa travou. Deve estar ruim a internet lá. Rafa? Ó, vou aproveitar uma pergunta aqui que eu vi da Prifu. João Marcelo sempre quer o peito após as refeições. A amamentação, o leite, né, tanto materno quanto a fórmula, ele é o principal alimento do bebê até 1 ano de idade. Então a gente não precisa preocupar muito com quantidade, assim, ele só quer o leite, ou tipo, ele tá comendo pouco e quer mais leite. Isso é normal, porque é o momento de transição dele até ele comer só comida mesmo, né? Só refeição. Então, o leite materno, no começo da introdução alimentar, ele é realmente assim, livre demanda. É antes, é durante, é depois. Se a criança está muito irritada no cadeirão, coloca no peito, não tem problema nenhum. É uma coisa nova para ela está angustiada e ela quer o que ela já conhece. Então, é que nem eu falei, criança com muita fome, criança com pouca fome, não come. E por isso que a gente vai achando ali o limiar, né? O meio termo. Então, na consultoria eu ensino muito isso, a respeitar o momento ali da criança, a fome da criança, e aí aos poucos sim, ir formando esses. Então, no começo não tem horário certo de refeição, até porque a gente não começa todas as vezes, todas as refeições na mesma vez, né? No primeiro dia já. Então, vai aos poucos, porque é muita informação para a criança, tem que ir aos poucos. Então, e no caso do leite materno, não é só fome, né? É uma questão de afeto, como o Rafael já falou, de vínculo. Então, ele tá com uma coisa ali muito diferente na frente dele, são coisas extremamente diferentes. Ele quer aquela coisa segura, aquela coisa da mãe. E se for uma criança maior, pode ter N coisas, vacina, né? Dentinho nascendo, tá doentinho, tá mais manhoso, enfim. Gente, leite materno é vida, é o nosso abraço. A gente, quando tá triste, a gente não quer abraçar a mãe, o pai. O bebê também quer isso da gente. Então, é isso, o bebê que ainda é amamentado é isso mesmo, ele pode querer entre as refeições. O que não é muito, assim, bom para a refeição de uma criança muito mais velha é mamar em grande quantidade, porque ele não vai ter fome para almoçar, para jantar, né? Então tem que dosar aí um pouco, ver se ele tá ficando muito tempo no peito ou se é só aquele aconcheguinho mesmo de depois da refeição, que tá liberadíssimo, não tem problema nenhum. Uhum. Uau, mano, que bacana Você conseguiu mesmo. ouvir, E Rafa? Estava travado, mas não sei se ouvi, você ouviu. ouvi Ah, então que algumas bom. coisas travou, mas deu para entender tranquilo, Beleza, tá? Manu, se eu beleza. não me engano, a gente tem uns 5 minutos, 4 minutos, alguma coisa assim. Por aí. Ainda não apareceu aqui o negocinho de 2 minutos, não. Quando apareceu, eu aviso. Vamos ver se aparece. Às vezes não aparece, não, Ah, tá? porque às vezes não aparece. Ah, então É tá bom. Então aí a gente deixa a live gravada. isso. Então, gente, primeira coisa, a live vai ficar gravada. E outra coisa, gente, eu vi que tem muitas perguntas aqui, não deu para a gente responder todas. E isso me vem na mente que mais lives precisam ser feitas, né? A gente aqui trouxe uma introdução geral. Talvez numa próxima live fale somente de uma coisa bem específica, né? Por exemplo, Uhum. como eu vi que a mamãe colocou aí, Manu, como introduzir o Hum, açúcar na vida da criança, né? Então isso aí sim. dá um tema de uma Uhum. live bem Dá. específica, Podemos, uma com coisa certeza. que faz, não é? Com certeza. Vocês Gente, podem me quem mandar, não gente, está no. inscrito, Pode falar, Rafa. Aí agora apareceu 30 segundos. gente, isso. Gente, quem não está inscrito no Pratinho do B, se inscreve agora. Manu traz cada dica todo dia, maravilhoso. Se inscreve lá, faz pergunta, Manu sempre responde sem nenhum problema. Isso aí é uma Isso aí, ajuda me para a manda no vida do seu. direct, gente. Exatamente, tá bom? E quem não está inscrito no meu, se inscreve lá, Frei Rafael Com underline certeza. normal.